Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo certinho? Vamos seguir no estudo do homicídio. Agora vamos tratar do homicídio qualificado. O que é isso? Homicídio qualificado. É aquele homicídio, é aquela situação em que você tem a supressão da vida humana, mas ele é qualificado porque ele é dotado de uma gravidade maior. Então, as qualificadoras estão previstas no artigo 121, parágrafo 2º. Temos ali 9 incisos, tá? São 8 no total, na verdade, mas a numeração vai até 9 porque nós temos o inciso 6, que tratava do feminicídio e que foi totalmente revogado aí pela Lei 14.994 de 2024, de outubro de 2024, e que mudou um pouquinho aí a dinâmica, jogou o feminicídio lá para o artigo 121A. Então as qualificadoras estão previstas ali no parágrafo 2º do Código Penal. E o que você vai ficar atento aqui? Que um crime que é qualificado, ele possui a pena em abstrato mais elevada. A pena em abstrato é mais elevada. Porque existe um grau de reprovabilidade maior daquela conduta. A conduta é praticada com uma gravidade maior. Então, por exemplo, se nós fizermos um comparativo entre o homicídio simples e o qualificado, nós vamos encontrar o seguinte. Versus homicídio qualificado, nós vamos entender que no homicídio simples, a pena é uma reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, ele tem como pena a reclusão de 12 a 30 anos. Então veja, tem gravidade maior? Sim, é porque tem alguma coisa aí que não está muito certo. Ou é porque tem algum elemento que é um pouco mais grave. E você há de lembrar que a tipificação do homicídio simples, ela é alcançada a partir de um critério de subsidiariedade. Então aqui nós vamos tratar o homicídio simples como sendo um crime subsidiário. Sempre que não existir uma qualificadora, o homicídio é simples. Por isso esse critério de delito subsidiário. E aí nós começamos aqui a análise do homicídio qualificado no parágrafo 2º do artigo 121, no inciso 1, que vai tratar lá que o homicídio será qualificado se ele é praticado mediante paga ou promessa de recompensa, ou qualquer outro motivo torpe. Nós vamos identificar aqui o seguinte: o homicídio praticado mediante paga, que seria mediante pagamento, ou uma promessa de pagamento. A doutrina majoritária entende-se aqui que deve existir uma vantagem econômica. E você vai ver que existe ainda aqui ou por outro motivo torpe. A gente já consegue identificar que a lei te dá o pagamento ou a promessa de recompensa como equiparados a um motivo torpe, porque ele fala o homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Significa dizer que esse outro motivo torpe é semelhante ao pagamento ou à promessa de recompensa. Então veja, quando se fala aqui em homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, nós estamos diante do chamado homicídio mercenário. Dentro desse homicídio mercenário, existem duas figuras: o mandante e o executor. Aí surge a dificuldade aqui do ponto de vista técnico, né? Se eu tenho uma pessoa que paga outra pessoa para matar, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa incide para quem? Para os dois? Só para um? O STJ, desde 2015, ali você vai encontrar entendimentos nos dois sentidos. Porém,
Em 2022, então, o entendimento mais recente é de que essa qualificadora ela só vai ser aplicada para o executor. O mandante não. Inclusive, o mandante pode responder por homicídio privilegiado. Caramba, Lucas, como assim? Imagina o pai que descobriu que a filha foi estuprada e ele descobriu quem foi o estuprador. Esse pai contrata uma pessoa para matar. Esse pai agiu por um relevante valor moral, homicídio privilegiado. Agora, o camarada que recebeu a grana, que recebeu o dinheiro para ir praticar o homicídio, esse camarada responde pelo homicídio mercenário. Então, vamos entender que para o STJ, no entendimento mais recente, a qualificadora só se aplica ao executor. E aí a gente tem aqui, ó, ou qualquer outro motivo torpe. O que é essa motivação torpe? A lei se vale aqui, bom, antes de qualquer coisa, né? A motivação torpe é aquela motivação vil, abjeta, nojenta. Exemplo, o irmão que mata o outro para ficar com a herança. O pai que mata o filho porque o filho está incomodando, porque o filho está chorando. Caso Nardoni, o caso da Suzane Richthofen, que são situações. Suzane Richthofen matou os pais para ficar com a herança. O objetivo dela era ficar com a herança. Então, isso é um motivo tosco, é um motivo abjeto, é um motivo nojento, reprovável. É uma motivação torpe. Caso Nardoni matou a filha lá pequenininha, jogou da janela porque ela estava chorando, incomodando. Isto é uma motivação torpe. E aqui você percebe que a lei te dá uma fórmula genérica, mediante paga ou promessa de recompensa, e ela fala, ou outro motivo torpe. Ela te dá um exemplo e depois ela torna, ela usa da fórmula genérica aqui, para que se enquadre em outras situações para fins de possibilitar a tipicidade desse crime. Então aqui adota-se a metodologia da interpretação analógica, que não é analogia. A interpretação analógica é essa ferramenta de tipificação, quando você enquadra outras situações no exemplo fornecido pela lei. Então a interpretação analógica, ela pode ser usada até mesmo em prejuízo do indivíduo. Tamo junto? Beleza? Vamos além. Por motivo fútil. O motivo fútil é um motivo que qualifica também o delito. O que é um motivo fútil? Ah, Lucas, não é a mesma coisa que motivo torpe? Eu reconheço que é muito parecido, mas aqui nós estamos diante de uma motivação insignificante. De uma motivação que representa um verdadeiro abismo entre o motivo e o crime. Nós estamos diante aqui de uma situação, por exemplo, em que os indivíduos brigam por conta de uma classificação e desclassificação de time de futebol, uma briga de trânsito, um homicídio praticado por uma dívida de bebida, um homicídio praticado por uma dívida de pequeno valor. É muito desproporcional. Só lembrando aqui que tanto o pagamento ou a promessa de recompensa é uma qualificadora S de subjetiva, porque está relacionado aos motivos do crime. Motivo torpe, motivo fútil. Se são relacionados ao motivo, são qualificadoras no plano subjetivo. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. No inciso 3, nós temos outra qualificadora em que o delito será qualificado quando ele for praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Então veja, de novo a lei está falando aqui em ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Novamente a lei se vale da interpretação analógica. Legal? Mas essa qualificadora aqui, ela se relaciona ao meio empregado.
com emprego de veneno, que também é chamado de benefício, e o veneno pode ser qualquer substância física, química ou biológica que possa representar um alto grau de intoxicação pela vítima. Então, por exemplo, o próprio açúcar para um diabético pode representar intoxicação. O sal para aquelas pessoas que possuem problemas renais também pode representar intoxicação. Então aqui é o laudo médico que atestar o óbito que vai indicar a causa-morte. Se verificar a presença aí de algo que gerou intoxicação, pode ser qualificado pelo emprego do veneno. Vou colocar um O aqui porque ela é qualificadora objetiva. O emprego de fogo, sei lá, o indivíduo vai lá e taca um fogo nele, ou nos morros aí que colocam a pessoa no meio dos pneus e aí ateiam fogo, colocam no micro-ondas, né? A situação também mais emblemática é lá em Brasília, que aconteceu lá no ano de 2000, quando uns malucos tacaram fogo num índio, que estava aguardando lá na esplanada dos ministérios, que estava dormindo lá próximo à esplanada dos ministérios, aguardando o sol raiar, para ele promover uma reclamação lá nos poderes constituídos. O emprego de explosivo, aquela substância que possa gerar uma explosão. O emprego de asfixia, seja por sufocação, esganadura, qualquer meio, asfixia mecânica ou afogamento. Isso tudo pode gerar aí a qualificadora. Aí olha só, o homicídio praticado com emprego de tortura. Aqui vai ser padrão confundir em sua cabeça entre o homicídio praticado com tortura ou a tortura com resultado morte. Quando que é um e quando que é outra? Quando que é uma qualificadora do homicídio e quando que é uma qualificadora do crime de tortura? Sempre devemos levar em consideração a finalidade do indivíduo. Por quê? Se o indivíduo ele queria matar e ele usa como meio a tortura, é homicídio qualificado pela tortura. Se ele queria torturar, mas sem querer ele mata, você tem a tortura com resultado morte, onde a morte é produzida a título de culpa. Ela não é intencional. Beleza? Tamo junto? Tranquilo? E aí, ou outro meio aí que represente uma crueldade no ponto de vista da sua prática, ou que resulte aí um perigo comum. Só para finalizar, com relação ao homicídio qualificado pelo emprego do veneno, a vítima não pode saber que está ingerindo veneno. A vítima não pode saber que está ingerindo veneno. Porque se a vítima tem o conhecimento, aí muda para outro meio insidioso ou cruel. Beleza? Tranquilo? E não o meio com relação ao veneno. Isso doutrina pacífica com relação a isso. No inciso 4, é qualificado o homicídio praticado a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Um homicídio praticado por traição, aquelas pessoas que se conhecem e um trai a confiança do outro. A emboscada, quando o indivíduo arma, de fato, uma armadilha e surpreende a vítima. Mediante dissimulação, quando o indivíduo cria algum artifício para se aproximar da vítima. Então, sei lá, coloca uma peruca, coloca uma roupa de uma empresa executiva para que ele possa se aproximar da residência da vítima sem ser percebido. Isso é um meio de dissimulação para facilitar o acesso à vítima. Ou ainda outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Um exemplo, um tiro nas costas, a pessoa está ali, andando na rua, você percebe que ela está lá, você fica de cabeça baixa. A hora que ela passa, você chega e bum, solta 2 bombas nas costas dela. É lógico que isto é um recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Entrar numa residência e matar uma pessoa que está dormindo, você não oferece meios para a reação dessa pessoa. Ou ainda, outro recurso, então, que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui também um O de qualificadora objetiva. E aqui também a lei usando da interpretação analógica. Legal? Interpretação analógica.
Show de bola? No inciso 5, nós temos o homicídio para assegurar a execução de outro crime. Então, o indivíduo pratica, aqui também é o, tá? O indivíduo pratica o homicídio para assegurar a execução, ele pratica um crime para garantir que ele vai poder praticar outro crime. Tranquilo? Ou para garantir a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então você tem duas partes aqui. Ou assegurar a execução de outro crime, aqui você tem um homicídio chamado de homicídio teleológico, que é quando o indivíduo mata para poder praticar outro crime. Exemplo, o indivíduo entrou numa residência para sequestrar uma pessoa. Só que chegou lá e tinha uma babá. Ele mata a babá para poder praticar o sequestro. Então, é o homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime. Ou ainda, o homicídio praticado para garantir a ocultação de outro crime, para garantir a impunidade de outro crime, ou para garantir propriamente a vantagem de outro crime. Show? Olha só. O que você precisa entender aqui? Que o homicídio aqui considerado como o homicídio consequencial é aquele que o indivíduo pratica um homicídio para ocultar o crime anterior. Imagina, matou uma testemunha ocular do delito. Garantiu a ocultação ou garantiu a impunidade do crime anterior. Ou para assegurar a vantagem de outro crime. Beleza? Show! Topzera? Vamos lá. E a pena aqui você pode ver que ela se manifesta como uma reclusão de 12 a 30 anos. Então é bem importante aqui você lembrar das situações que envolvem todas estas qualificadoras. Tranquilo? Show! Existe parte da doutrina aqui que pode tratar dessas qualificadoras também como qualificadoras de ordem subjetivas, tá? Aí vai da filiação doutrinária, tá? Ó, galera, então só corrigindo aqui, onde a gente colocou aqui no homicídio qualificado para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade de outro crime, por que o indivíduo pratica esse delito? É por um motivo. Então, em decorrência disso, essa qualificadora, ela não é objetiva não, essa qualificadora, ela é subjetiva porque ela está relacionada aos motivos do crime. O indivíduo pratica o crime para assegurar a execução de outro crime, pratica o crime para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Beleza? Então, só faça essa correção aí no seu material e tá tudo certinho. Valeu, meu querido aluno! Então, fechamos aqui a primeira parte envolvendo o homicídio qualificado. Eu espero que você tenha curtido. Tamo junto, um grande abraço. Tchau!